Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje no dia 3/7/26 para mais um encontro nosso do grupo de estudos, a indução de hipnose. E, gente, vamos lembrar ali o que a gente estava vendo, o capítulo que a gente estava? A gente viu no último encontro nosso, sexta passada, que o autor ele trouxe 10 componentes de induções ericksonianas que a gente juntaria um pouco mais de um pouco mais de outro, e aí que a gente faria a tal da indução, né? Então não é algo fechado, scriptado, ele traz componentes e você mistura o quanto você quer de cada um desses componentes, né? Bom, aí a gente parou ali, gente, na página 132, e agora ele vai dar uma tabela onde ele vai fazer uma mini indução. Na verdade, é bem mini mesmo, porque a indução é bem mais longa do que isso, em que ele vai resumir esses 10 componentes. Vou ser bem sincero, gente, eu não ficaria preso nessa tabela, porque a realidade nem sempre é tão bonita quanto que a gente vai ver aqui, tá? Mas vamos lá. Essa tabela, gente, ela veio sem tradução, tá? A gente sabe como é a tradução do PDF nós, né? Então, ah, tive que fazer uma traduçãozinha separada aqui. Bora lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Roberto, é 132, você falou? 128. Ah, tá. 128. Então, primeiro, a gente tem ali, ó, o terapeuta olha para o chão e fala em voz lenta e pausada. Então, o terapeuta vira talvez um pouco para o lado, olha mais para baixo, começa a falar mais lento, mais pausado. E quando eu faço isso, né, qual técnica ericksoniana está acontecendo? Eu estou definindo o contexto como hipnose, estou focando a atenção do cliente. Mas como assim definido o contexto como hipnose, gente? Sim, isso aqui é uma dica de contexto. Né? Porque se eu estou em uma situação, uma sessão de hipnoterapia, e de repente eu mudo a minha fala, essa mudança na minha fala é um sinal de que agora a hipnose começa. Então, se eu desligo a luz, se eu fecho a cortina, se eu mudo o tom, o ritmo da minha voz, eu estou dando sinais indiretos de que a hipnose está começando, que o contexto é hipnótico. Né? Seguindo. Então, primeiro, muda o tom de voz, pausa a voz. Depois, e você já teve a experiência de entrar em um quarto, talvez um quarto especial. Você pode hesitar por um momento para piscar de um olho, até fechar os olhos por um momento e se perguntar. Pausa. Né? Bom, aqui, deixa eu dar um zoom. Tá em inglês, né? Bom, vamos ver a tradução aqui, que a tradução, eu fiz uma tradução, uma tabelinha aqui. Tá. Esses dois trechos aqui, vocês podem ver que ele está sendo muito vago, né? Você pode evitar por um momento, se perguntar. Gente, quando eu começo a falar de forma vaga, o que eu estou fazendo? Eu estou te abrindo para responder a sinais mínimos. Vamos lembrar que a indução ericksoniana é um processo que eu quero te treinar a responder a pequenas dicas. E a comunicação vaga também tem a ver com isso. Quando eu falo vago, você preenche, você se engaja, né? Então, falar vago favorece esse processo de dicas mínimas. Seguindo. Enquanto você se pergunta com expectativa, você pode pensar como seria bom entrar facilmente dentro do quarto. Olha que interessante, gente. Entrar facilmente, como seria interessante se perguntar com expectativa. Gente, isso aqui tem a ver com motivação mesmo, né? Se perguntar com expectativa deve ser uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa curiosa seria motivada por esse tipo de frase. Então, construção de motivação. Você vai encontrar calor, vai encontrar iluminação para a sua satisfação, vai descobrir coisas inesperadas. Isso aqui é criação de novas associações, é um outro componente.
Então você pode dar passos confiantes para dentro e notar como é agradável estar lá dentro, confortável e facilmente, e encontrar um lugar para sentar confortavelmente e tomar tempo para perceber os padrões de conforto. Tá, isso aqui é mais uma enrolação, né? Mas ele tá falando, aqui ele tá dizendo como focalização de atenção, talvez numa imagem, né? Um estado de conforto, algo do tipo. Faz sentido. Vamos lembrar que na indução ericksoniana, gente, a gente vai fazer a pessoa se focar em algo. Um pensamento, uma imaginação, uma sensação do corpo, algo na parede ou alguma imagem na minha cabeça, tanto faz. Mas vamos entender que a gente quer funilar a atenção da pessoa. E esse caminho da concentração, ele é variável. Tá. E há discernimento lá dentro, enquanto você explora lá dentro o quarto. Tá. Ele tá chamando de estabilização porque tá vago isso daqui e a pessoa vai encontrar algo lá dentro do quarto. A linguagem vaga ela promove desestabilização, mas eu não gostei desse exemplo. E enquanto você realiza esses passos, pode de repente notar fantasias, como devaneios. Talvez um momento você esteja em casa, em uma poltrona, talvez por um momento esteja lá fora, em uma praia, em um dia quente, agradável. Gente, quando a gente imagina estar em outro lugar, a gente está dissociado. Eu não gostei desse exemplo porque a dissociação ela pode ser gerada de outras formas. É óbvio que se eu botar você para viajar na maionese, pensar sobre um problema, você vai dissociar do corpo, né? Por isso que eu não estou gostando desse exemplo, mas sim, podemos dizer que é promover dissociação. E talvez por um momento você seja uma criança. Isso aqui sim, certíssimo, né? Então, se eu falo, talvez você seja uma criança, ou você pode se lembrar de momentos da infância, ou na infância tivemos momentos bons. Essa é a estratégia ericksoniana para começar uma regressão. E enquanto tenho falado com você, certas mudanças ocorreram no ritmo da sua respiração, nos padrões de movimento, nas diferenças no bater dos olhos. Isso aqui ele está chamando de ratificação. Vocês lembram o que que é ratificação, gente? Ratificação é eu fazer você perceber que você está em transe. É eu jogar sua atenção para as alterações que aconteceram. Então é como se eu estivesse descrevendo esses processos que são hipnose que estão acontecendo para te convencer, né? Então olha que interessante. Enquanto eu falo com você, eu percebo que sua respiração mudou. Eu percebo que seus movimentos mudaram. Eu percebo que seus olhos estão diferentes. O que que eu estou dizendo com isso daqui? Olha, você está em transe, ou você está entrando em transe, né? Isso aqui realmente é importante para a hipnose ericksoniana, gente. Realmente. E aí, o último elemento ali, e talvez você possa até notar como os sons parecem mais próximos, como a visão parece mais clara, como as sensações são mais nítidas. Isso é uma alteração de percepção. Sinceramente, gente, eu não gosto desse exemplo, porque a sensação que eu tenho é o seguinte: ele pegou os 10 componentes, falou assim: não, vou dar um exemplo com todos, mas fez a maior simplificação de todas. Porque você vê que ele colocou exatamente todos, mas em um bloquinho muito curtinho. Então, isso aqui não corresponde de fato como é uma indução ericksoniana, não é assim, tá? Realmente não é assim, 10 frases. Teoricamente não é assim. Nem sempre você vai usar todos os componentes. Não precisa ser usado desse jeito, nem dessa ordem, nem tão curto, né? Então, fica mais como exemplo isso daqui mesmo. Então, vamos lá. Lembre-se de o que importa não é a estrutura da comunicação de indução, mas a resposta que ela gera. Então, olha que interessante, gente. Aqui o nosso foco não é o que eu estou dizendo, mas como você está reagindo. Consequentemente, as induções devem ser modificadas de acordo com o feedback verbal e não verbal do paciente. As respostas do paciente, frequentemente, exigem uma aplicação não linear da indução. Gente, o que que ele está dizendo com isso daqui? Ele está dizendo assim: olha, talvez você tenha que voltar e pegar mais de um componente que você já usou, talvez eu deva usar menos desse ou mais daquele. E aí, por aí vai. Então, é uma receita de bolo, mas que não tem as quantidades dos componentes que vão fazer a receita, né? Tá. Na verdade, era não linear dos princípios de indução.
É importante conversar com o paciente durante a indução e verificar as respostas, afinal, é uma conversa hipnótica. Olha que interessante, isso aqui já é uma ressignificação para a gente, né? Não é uma indução, é uma conversa. E isso é interessante, gente. Por que que é interessante? Porque na ericksoniana, a gente não gosta tanto do termo indução, porque é eu te induzindo, é eu te levando. E não é, de fato, é uma conversa. Você não está parado, inativo, passivo o tempo todo. É uma interlocução. Então, de fato, conversa aqui faz mais sentido do que indução, se for parar para pensar. Beleza. Chegamos ali no A constelação hipnótica. Gente, o que que é a constelação hipnótica, galera? Constelação hipnótica, gente, é os sintomas do transe, tá? Os sintomas do transe. Quando a gente fala sintomas de constelação hipnótica, estamos falando dos sinais do transe que surgem durante a hipnose. Reconhecer o comportamento hipnótico torna-se crucial para o emprego bem-sucedido dos princípios de indução, especificamente para ratificar o transe. Gente, olha lá, olha lá. Vamos conversar sobre isso daqui. Na hipnose ericksoniana, gente, você vê o sinal de transe, não importa. Tanto faz. Na prática, tanto faz mesmo. Por quê? Se eu não fizer nada a partir disso, não tem utilidade. Não tem utilidade, gente. Sinal de transe não tem relação com aceitação de sugestão. Tem gente sem sinal de transe que aceita todas as sugestões. Tem gente com todos os sinais de transe que não aceita sugestão nenhuma. Na prática, eu ver sinal de transe, ó, tanto faz. O que que importa, gente, é usar o sinal de transe para alguma coisa dentro da minha hipnose. E aí, ele reforça, ele reforça. Olha lá o termo que ele usa, os termos que ele usa, ó, especificamente para ratificar o transe. O que que isso quer dizer, gente? A principal função dos sintomas do transe é eu jogar sua atenção para eles, para te impressionar, para ratificar a experiência, para que você se reconheça como em transe. Porque os sintomas de transe são processos que vão acontecer involuntariamente. Então, entre eu notar e fazer algo a partir do que eu notei, tem um espaço muito grande. Esses comportamentos são categorizados dentro do que foi denominado constelação hipnótica. O surgimento de comportamentos da constelação hipnótica não só pode ratificar o transe, como também servir a objetivos importantes. O terapeuta trabalha para eliciar a constelação hipnótica de comportamentos manifestos que cada paciente manifesta. Então, olha que interessante, gente. Olha que interessante. O terapeuta está eliciando os sintomas do transe. A gente está eliciando os sintomas do transe. Não está falando que você está eliciando o transe. Olha que interessante isso daqui. Nem todos os pacientes apresentam toda a gama de comportamentos da constelação hipnótica, mas muitos apresentam padrões particulares. Uma vez que o terapeuta identifique os padrões específicos para o paciente, ele pode trabalhar para estabelecer estes padrões em transes subsequentes. Por exemplo, um paciente pode entrar em transe e manifestar tremor palpebral e relaxamento assimétrico. Outro paciente em transe pode acessar habitualmente perseverança e atraso na resposta. As induções subsequentes têm o objetivo de estabelecer os respectivos comportamentos. Gente, quando ele chama de comportamento aqui, são esses processos que são gerados pela hipnose, né? O processo de alteração perceptiva, de dissociação e por aí vai, né? Seguindo, não existe uma maneira correta de entrar em transe ou manifestar comportamento hipnótico. A lista a seguir inclui características comportamentais observáveis comuns a pacientes hipnotizados durante uma indução que incentiva a passividade. Cada paciente terá um estilo único, um estilo hipnótico único e apresentará alguma combinação de comportamentos excluindo outros. Um hipnoterapeuta não deve necessariamente esperar que um paciente manifeste todos esses fenômenos.
Além disso, esses comportamentos podem mudar caracteristicamente durante uma sessão de hipnoterapia. Comportamentos na constelação hipnótica podem ser sugeridos, embora a maioria ocorra naturalmente. Gente, aqui a gente tem uma chave de conhecimento importante para a gente que faz hipnose. Porque é o seguinte, gente. Muitas pessoas ficam tão presas à ideia de uma necessidade, de um transe, de tudo mais, mas elas acabam deixando algumas coisas de lado. Primeiro, gente, tem pessoa que vai estar em transe que não vai ter sinal nenhum de transe, tá? Tem pessoas que vai ter todos os sinais de transe que não vão aceitar sugestão nenhuma. E aí, o meu transe tem características que são muito diferentes do seu transe. No meu transe eu posso sentir leve e no seu transe você pode se sentir pesado. Gente, vamos entender que tem coisas que são abstratas que a gente não conta. Eu conto dinheiro, mas eu não conto amor, eu não conto felicidade. A gente não conta felicidade. O que que eu quero dizer com isso? Você não conta transe também. Não conta, porque é abstrato. E ele deu uma outra dica. Além de tudo isso, o meu transe de agora é diferente do meu transe de daqui a 5 minutos. O meu transe de agora tem características diferentes do meu transe de daqui a 5 minutos. O que que isso quer dizer, gente? Que o transe não é algo estável, não é algo estático. Muitas pessoas estão tão presas a essa ideia de transe, gente, mas é justamente isso que impede a gente de estudar transe cientificamente. É altamente abstrato, né? É altamente abstrato. Então você não pode esperar que todo mundo vai ter o sintoma, que vai ser parecido, porque não vai. A gente varia dentro do próprio processo. Voltando lá. Não existe uma maneira correta de entrar em transe ou manifestar o comportamento. Ah, tá. Eu já li isso. Vamos seguir lá. Ah, peraí que eu não li tudo, não. Ah, tá, peraí. Que é isso? Ah, isso aqui são os comentários, né? Ou não? É a nota de rodapé para a hora que ele fala de encorajar a passividade. Tá. E é É o que número ah, ele 3. deve ter cortado essa frase aqui, ó. Tá. Então, ó, comportamentos na constelação hipnótica podem ser sugeridos, embora a maioria ocorra. Ah, não, não tá separado não. Ah, isso aqui ainda é do é da nota de rodapé. Gente, Isso, ele já entra já na sintomatologia, na lista. tá. Então vamos ler isso aqui porque aqui tem coisa boa. Mesmo no rodapé tem coisa boa, vamos lá. Deve-se notar que existem muitos tipos de hipnose. Além do estilo tradicional praticado nos Estados Unidos, que se baseia na passividade do sujeito e incentiva a quietude do paciente, que é a hipnose clássica. No Brasil, David Eckstein, em 73, demonstrou o transe cinético e hipnoterapia que ele chamou de terapia do transe terpsíquico, Ray Richport. As hipnoterapias do Dr. Erickson consistiam em conversas entre duas partes, ou seja, não é passivo, a pessoa não está quieta seguindo instruções. Ernest Hilgert, em 1968, demonstrou que fenômenos hipnóticos podem ser induzidos em sujeitos ativos. Ele modificou uma das escalas de suscetibilidade hipnótica de Stanford e pediu aos sujeitos que realizassem exercícios hipnóticos complexos, fenômenos hipnóticos complexos, ao pedalar uma bicicleta ergométrica. E aqui a gente cai em outro ponto importante, gente. Galera, eu não sei se vocês se ligaram do que está escrito naquela frase ali, mas isso realmente é muito importante. Se tem algo que é científico dentro da hipnose, por mais que tenha discordâncias, são as escalas de suscetibilidade hipnótica, sugestionabilidade hipnótica. Elas são feitas com replicabilidade, pega muitas pessoas, faz tudo igualzinho. E as mais famosas é a de Stanford e a de Harvard. O próprio pesquisador de Stanford, um dos dois pesquisadores de Stanford, na verdade, os dois, eles pegaram a mesma escala de sugestionabilidade e fizeram uma pequena mudança. Ao invés de fazer uma indução de relaxamento, eles botavam a pessoa para pedalar em bicicleta ergométrica, aquelas bicicletas de exercício. E o que que aconteceu como resultado disso, gente? A mesma coisa. Todos geraram os fenômenos hipnóticos igualzinho.
Que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que hipnose não é relaxamento, que hipnose não tem nada a ver com relaxamento. Eu vou repetir. Isso comprovou cientificamente que hipnose não tem nada a ver com relaxamento. Por quê? Se eu tô pedalando, gente, eu tô ativo, eu tô estimulado, eu estou em estresse, sistema simpático. É o oposto do parasimpático, que é o sistema de relaxamento. Ou seja, eu em estresse, eu gero todos os mesmos fenômenos hipnóticos. Consequentemente, hipnose não é relaxamento. Eu não preciso relaxar ninguém para fazer alguém reagir à hipnose, tá? Vamos lá. Kate Thompson, uma das alunas mais destacadas do Dr. Erickson, minimizou o uso do relaxamento. O Erickson já tinha feito isso. Na verdade, o professor de faculdade do Erickson, em 32, já tinha abandonado isso, né? Promovendo, em vez disso, o que ele chamou de transe de olhos brilhantes e cauda espessa. Por que olhos brilhantes? Porque a pessoa está de olho aberto batendo papo, né? A ênfase no transe passivo levou alguns escritores a discutir hipnose como sendo essencialmente relaxamento. Aí ele cita o Edmonston, né, que trabalhou especificamente com essa ideia de transe como relaxamento. A tese deste livro é que a hipnose não é relaxamento ou um estado passivo, mas sim um processo psicológico e relacional. Relacional. Para a ericksoniana, hipnose é um processo social, relacional, tem a ver com psicologia social. E agora ele vai apresentar para a gente uma lista dos sintomas da hipnose, né? A constelação hipnótica. Eu vou ler aqui, gente, mas eu não vou explicar porque ele vai passar um a um. Então a gente vai ler um a um aqui juntos, tá? Então vamos lá. Comportamentos que podem surgir espontaneamente ou ser sugeridos. Economia de movimento, resposta e expressão, literalismo, atraso de tempo da resposta, alteração do reflexo da deglutição de susto, relaxamento muscular, alterações na frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão, mudança no comportamento dos olhos. Aí ele lista várias que acontecem com os olhos, né? Alterações pupilares, vibração das pálpebras, desfocagem, olhar em transe, alterações na taxa de intermitência, mudança nos movimentos sacádicos, rasgando, não sei o que é, a gente já vai ver, diminuição de movimentos de orientação, perseveração, comportamento assimétrico, alterações de circulação periférica, fasciculações, aumento do rapport da capacidade de resposta, aumento do comportamento ideodinâmico, máscara facial, lógica de transe, mudança na orientação corporal, engrenagem, catalepsia, alterações na qualidade de voz e mudanças idiossincráticas. É bem isso, né? Bem isso. Então vamos lá, vamos ler um por um aqui, gente. Economia de movimentos, economia de resposta e expressão. Pacientes em transe tendem a se movimentar e responder de forma mais econômica do que estado em vigília. Pacientes hipnotizados, instruídos a olhar em uma direção específica, podem responder girando a cabeça lenta e mecanicamente, em vez de realizar movimentos fluidos. Gente, a pessoa em transe, muitas vezes, nem sempre, ela está altamente relaxada. A gente tem costume de fazer hipnose de relaxamento. Só que eu pergunto para você, se você está dormindo, você está altamente relaxado, você vai querer responder os outros se alguém vier conversar com você? Não, não. Se você acabou de acordar e alguém vem falar com você, você vai ter preguiça para responder essa pessoa. Isso acontece quando a gente relaxa também, tá, gente? Principalmente um relaxamento profundo. A pessoa com grande relaxamento, gente, ela demora para responder. Ela evita responder. Por quê? Porque ela está altamente relaxada. Então a pessoa ela começa a economizar palavras para te responder, ela economiza movimento na hora de falar, ela tende a tentar responder de forma não verbal já para comunicar menos, né? O legal, hein, Paulo? Essa ideia realmente. A gente pode fazer algo do tipo. A gente pode fazer algo do tipo. Gostei da ideia. Realmente gostei da ideia. Beleza. Olha lá. É como se a pessoa hipnotizada optasse por respostas que exijam um mínimo do gasto de energia. É justamente isso. Segundo sintoma, literalismo.
A hipnose pode produzir um estado mental concreto, talvez resultado de regressão adaptativa. As crianças costumam responder literalmente quando perguntado: Você consegue se levantar? O paciente hipnotizado pode simplesmente responder sim, ao invés de se levantar. Gente, literalismo é algo que tem controvérsias. Tá? Que tem controvérsias. Literalismo é essa tendência que alguns dizem que a gente tende a responder de forma literal às sugestões quando a gente está dentro do transe. Tá? É essa ideia do você pode pegar aquilo lá para mim? Posso. Posso. Eu só não vou pegar. Né? Você perguntou se eu posso, eu posso. Olha lá. O Yuri mandou uma coisa muito boa. Se pensar que estamos sempre em transe naturalista, então, em paralelo, não haveria sempre uma sintomatologia? Tipo, estar muito concentrado já é um sinal de transe? Sim. Na verdade, sintomas do transe, gente, é tudo sintoma de sistema simpático ou parasimpático mais ativo. Né? Na verdade, eles não são sintomas do transe, eles são sintomas de sistema nervoso autônomo mais ativo. Né? Ou de você estar focado demais em uma ideia. E isso não obrigatoriamente está acontecendo sempre num transe, né? Se o literalismo é um sintoma, em Portugal tá todo mundo hipnotizado. Quase isso. Quase isso. Vive em transe. Não, é uma brincadeira, mas se você vai ver, a língua é um transe, né? Você muda de uma língua para outra, você começa a ver coisas que uma língua você não via. Sim. A forma de pensar muda, né? Isso é bem Forma de pensar interessante. muda. Bem legal estudar isso daí. É. Vamos lá. 3. Atraso no tempo da resposta. Uma resposta solicitada pode ocorrer após uma pausa anormalmente longa. Talvez este fenômeno resulte de uma distorção temporal espontânea que o sujeito hipnótico possa experimentar. Um atraso na resposta deve ser avaliado cuidadosamente. Pode ser um sinal de desenvolvimento de transe, não de resistência. É importante ele ter colocado essa última frase aqui, né? Por que que eu acho importante, gente? Quando a gente faz hipnose, a gente quer que o outro esteja em conformidade. O que que isso quer dizer? A gente quer que a pessoa responda de imediato. Se a pessoa está demorando para responder, é sinal que ela não está engajada, né? Que ela está racionalizando as sugestões ao invés de reagir de prontidão. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente de fato está em transe, existe uma tendência de alguns terem uma demora muito longa para responder uma sugestão. Do tipo, viu? Que você tá. O que passa aí na sua cabeça? E a pessoa fica em segundo, fica em silêncio. Dá uns 20, 30 segundos, ela fala: Ah, tá passando tal coisa na minha cabeça. Pra ela tá te respondendo de imediato, ela não tá percebendo que ela tá demorando. Mas isso realmente acontece espontaneamente algumas vezes, gente. Alteração no reflexo de deglutição e susto. Durante um período de indução, os pacientes podem apresentar diminuição no reflexo de piscar de deglutição. Além disso, podem se distrair menos com estímulos externos. Podem nem mesmo apresentar um reflexo de susto quando há uma perturbação inesperada, como ocorreria no estado de vigília. Pacientes hipnotizados tendem a se concentrar no que é imediatamente relevante. Vamos lá, que ele já misturou muita coisa. Então, primeiro, algumas pessoas em transe sim vão ter uma alteração no piscar. A gente já viu, é famoso o olho de peixe morto, né? Pessoa com o olho fascinado ali. Segundo, uma alteração na deglutição. O que que é deglutição, gente? Isso aqui, ó. Eu engoli. Pessoas, quando são hipnotizadas, muitas vezes começam a ter processo de deglutição, tá? Gente, vamos entender que isso aqui é um liberador de tensão. E quando eu vejo deglutição, como ericksoniano, o que que eu faço? Isso mesmo, muito bem. Isso mesmo, né? E aí ele diz que acontece uma alteração na percepção de susto. Essa alteração, como a gente já sabe, ela pode acontecer, não vai acontecer obrigatoriamente, tá? E sim, gente, pessoas em transe podem tomar grandes sustos, principalmente por estarem de olhos fechados. Roberto, você falou deglutição, mas esbadilho pode ser também, porque eu vejo a bocejar, a pessoa bocejar. Sim, isso também é liberador de tensão, Ricardo. Gente, eu vou fazer uma analogia, que eu não gosto de fazer esse tipo de analogia, mas eu vou fazer, tá? Quando eu digo pra você relaxe, você não relaxa conscientemente, você não decide relaxar. Quem relaxa é o seu corpo que relaxa, automaticamente relaxa.
Tá fora da sua decisão, é sem volição. É bocejar, deglutir, a gente faz quando, gente? Quando a gente está liberando tensão. Quando a gente está liberando tensão. Eu vejo isso daqui como uma forma do meu inconsciente me relaxar, vamos dizer assim. Liberar tensão. É como se ele tivesse comunicando assim, ó, estou liberando a tensão aqui para você. Vamos lá. Relaxamento muscular. Já falamos, todo mundo sabe disso daqui, né? Opa. 6. Alteração no pulso, frequência respiratória e pressão. Gente, é óbvio que vai ter uma mudança no pulso, na pressão, e junto vai ter uma alteração muscular, né? Tá tudo relacionado. Respiração, pressão, temperatura do corpo, relaxamento muscular. Está tudo interrelacionado no sistema nervoso autônomo. Aí a gente chega ali no mudanças no comportamento dos olhos. Os pacientes podem manifestar fenômenos como dilatação ou contração pupilar, movimentos sacádicos mais lentos e deliberados, e movimentos oculares e tremores palpebrais semelhantes aos movimentos rápidos dos olhos, o REM, manifestado durante o sonho. Também são comuns um olhar vidrado, o olhar fixo em transe, desfocado, diminuição do piscar, lacrimejamento não relacionado à emoção ou ao esforço visual. Tá, eu achei que ele ia passar um por um aqui. Então, vamos falar dos principais pontos, mesmo ele não abrindo esses tópicos. Gente, principais sintomas de transe muitas vezes vão acontecer nos olhos mesmo. Os olhos são um grande indicador. A gente tem inicialmente aquele olho fixo, a gente chama isso de gazed eyes, ou olho fascinado, olhar de fascinação, que é aquele olhar quando a gente tem quando a gente viaja na maionese. Sabe quando seu parceiro, sua parceira, seu filho começa a viajar no mundo da fantasia? Que você passa a mão na frente, ela nem percebe que você está falando com ela? Aquele olhar lá, né? Da mesma forma, esse olho vazio, ele pode se movimentar como se ele estivesse te atravessando muitas vezes. A pessoa tá olhando para você, mas ela não tá te percebendo, ela tá te atravessando, como se olhasse mais distante, né? A gente tem aquele globo ocular para cima, aquele olhão branco, né? O olhão branco também é sintoma de transe. A pessoa, muitas vezes, de olhos fechados, mas com o globo ocular ali de um lado para o outro, se mexendo, sinal de transe. O outro, o Paulo acabou de dar, é a pálpebra trepidando ali, esse movimento da pálpebra fazendo isso aqui, né? Sinal de transe também. Então, estar de olho nos olhos faz sentido pra gente, porque realmente são sintomas mais simples de se perceber, né? Lacrimejar também, lacrimar. Lacrimejar, que bom que você falou. Obrigado, Ricardo. Gente, vai ter uma alteração da pressão. Ao entrar em transe, ou eu tô estimulando simpático ou parasimpático, vai mudar a pressão. A gente tem costume de ver aqui branco os olhos em volta, gente, mas isso aqui tá tudo cheio de veias embaixo. Tá cheio, tá circulando um monte de sangue dentro dos nossos olhos ali. Então mudou um pouco a pressão, o olho fica vermelho, o olho lacrimeja e por aí vai. Inclusive, quem medita, é comum sair da meditação com o olho vermelho, como se tivesse chorado, né? 8. Diminuição de movimentos de orientação. No estado consciente, a pessoa comumente se movimenta, ajustando posições, tocando o próprio rosto e realizando inúmeros outros movimentos inconscientes. Esses gestos fornecem orientação para a realidade externa e ancoram um estado habitual de consciência. Em transe, no entanto, os movimentos de orientação estão ausentes ou diminuídos. O paciente pode não estar ciente dessa mudança em relação ao estado habitual de consciência. Talvez a ausência de movimentos de orientação leve o sujeito a confirmar o transe, porque algo indefinível está diferente. Eu vou dar outro nome isso daqui, gente. Redução de movimento. Economia de movimento. A pessoa em transe, ela tende a economizar movimentação, ela fica mais paradinha, fica mais estática. E aí, uma das formas que a gente tem que a gente pode ter de perceber o transe no outro é a pessoa parar de se movimentar. Gente, eu sou agitado, eu movimento o tempo todo. Você vê que eu tô mais paradinho, provavelmente eu tô entrando em transe ali. Perseveração.
Pacientes em hipnose podem se comportar de maneiras repetitivas e incomuns. Por exemplo, uma resposta não verbal a uma pergunta. O paciente pode continuar balançando a cabeça por um longo tempo. É como se fosse muito trabalhoso interromper o movimento depois que começa. Esse a gente não vê muito na clássica, a gente vê inclusive muito isso aqui no mesmerismo, né? No mesmerismo tem várias práticas que usam isso. Você bota a pessoa para fazer um movimento, ela continua fazendo esse movimento indefinidamente, muitas vezes. Né? A galera da não verbal do mesmerismo usa muito isso daqui. Você tá falando com a pessoa, ela te responde, mas ela continua movimentando a cabeça. Ela segue, já parou de responder, mas a cabeça tá ali. Né? Isso também é sintoma de transe. Olha lá o Macedo. Atendi uma pessoa ontem, onde percebi que ela não piscava, o olho ficou estático. Esse sintoma de transe é realmente um dos principais, né? O olho de peixe morto. Inclusive, esse é o sintoma que eu sugiro vocês começarem a perceber no cotidiano. Né? Eu acho que esse é o principal sintoma do cotidiano dos outros. Começa a focar nos olhos dos outros, perceber quando ela fixa o olho num ponto e notar quando os outros começam a dissociar e viajar na maionese. Esse olho de peixe morto é um grande indicativo de que a pessoa foi para imaginação. Roberto, Oi, Venâncio. posso fazer um breve comentário? Breve. Claro. Uhum. Um comentário para reforçar como a nossa hipnose ericksoniana ela é rica. Eu recebi ontem uma paciente, primeira consulta, e ela, profissional da área de saúde, veio com uma expectativa muito alta. Por quê? Ela havia procurado uma hipnoterapeuta aqui em Natal, teve Uhum. 4 sessões e disse, não funciona comigo. Como é que isso não funciona? Não, porque eu fiquei o tempo todo criticando e dentro da minha mente eu ficava, não funciona, não funciona. E realmente não funcionou, foi um dinheiro que eu gastei, não sei o que, não sei o que. Então já trouxe uma expectativa alta, que já foi um problema para mim, aparentemente, mas não foi. Uhum. Porque eu trabalhei com ela, só ericksoniana. E aí? E usei a atividade do ideomotor, do braço. E aí? E aí? E aí? Rapaz, em questão de Respondeu bem. 30, 40 segundos, já Nossa. observei os olhos e Uhum. aí fiz aquele movimento, abre o olho, fechou, eu não conseguia mais abrir. Que legal, Quando que eu consegui mais legal. abrir, aí eu peguei o punho e disse, quando o seu braço descer, quando ele estiver lá embaixo, o braço descansa e você descansa junto. O braço Uhum. é seu amigo Uhum. nesse processo. Uhum. Pronto, aí ela Que desceu o incrível. braço. Pronto. E Rapaz, aí, regiu. foi profundo. Foi tão profundo assim que para sair do transe demorou. Ela não sai naturalmente. Ó, você pode se Você tá reorientar trazendo para algo aqui. importantíssimo aqui pra Cara, gente, Venâncio. então assim, a hipnose ericksoniana, cara, é fato. É fato. Não tem. Agora, é fácil? Não, para mim não é fácil. Eu Não. estudo há Uhum. 2 anos, 3 anos, não é fácil não. Porque eu tenho Uhum. dificuldade de colocar em prática o que é teórico. Sim. Inclusive nela também. Até porque é abstrato demais, né? Bem mais É. abstrato, né? Pois Então, é, isso é uma riqueza. realmente, E ela é saiu mais difícil. encantada, aí saiu encantada, encantada, encantada. Assim, eu Que fiquei muito feliz. lindo. E aí Que foi por causa lindo. da hipnose ericksoniana, não foi outra coisa. Eu vou comentar que tem 2 pontos importantes na sua intervenção com ela aqui. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. Primeiro, parabéns, Venâncio. Nossa, que legal. Obrigado. Olha, a pessoa chega e fala assim: olha, eu passei por uma sessão de hipnose, mas não sinto que não fui hipnotizada. Gente, o que que faz a pessoa sentir que foi hipnotizada? Ela teve. Ratificação e passividade. Hum, Ratificação e passividade. O que que eu E a quero dizer com isso? volição. Evolução. 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 Gente, gerar um estado de transe por gerar um estado de transe, tanto faz. Tanto faz. Alterar o estado do corpo, gente, a pessoa, você pode alterar o estado que for. A pessoa pode talvez não se identificar como hipnotizada. Ah, Consequentemente, não vai ter resultado positivo ali na terapia. uma reclamação dela foi os comandos. Ah, era só Uhum. comandos, comandos, comandos. É muito chato comando. Aí o que é que eu disse? Concordo com você plenamente. Comando é muito chato. Tem nada a ver com Sim. comando. Pronto. Isso que ela chamou de comando, a gente chama de instrução. É. Instrução. E existe uma diferença entre o que a gente chama de instrução, gente, e sugestão. Na hipnose existe diferença. O que que é uma instrução? O que que é uma sugestão, gente? Instrução é levante o braço. Eu decido levantar meu braço. Sugestão é seu braço sobe e o meu braço sobe sozinho, sem decisão.
A sugestão, quando a gente fala de forma técnica, ele está associado a uma resposta sem volição, ou seja, uma resposta involuntária. A pessoa hipnotizada, ela deve se reconhecer como tendo respostas involuntárias, porque é isso que vai fazer ela perceber que ela está hipnotizada. Então, aqui eu vou focar em 2 pontos, né? Primeiro, a ratificação. O que o Venâncio fez foi gerar processo de ratificação, que fez ela se perceber como hipnotizada. Porque ela já chegou, olha, eu fiz 4 sessões e não fui hipnotizada. Gente, provavelmente foi, mas o cara não ratificou. Ela não se reconheceu como. Não se reconheceu como. Por isso eu acho realmente importante fazer essa ratificação e esse impressionamento a partir da hipnose, né? E segundo, gente, processo sem volição, a gente encaixa em 2 caixinhas: sintomas de transe, mas principalmente fenômeno hipnótico. Fenômeno hipnótico, que foi o que o Venâncio fez. Venâncio gerou movimento ideomotor, que é o fenômeno hipnótico um dos mais simples, e isso aqui convence. Isso que convence. Fenômeno hipnótico convence. Paulo, pode entrar. É interessante também nesses relatos que a própria pessoa diz o que é importante para ela. Ela Sim. está dizendo qual que é o caminho que para ela significa. Já teve gente que veio para mim pedindo para ser hipnotizado e que não gostava de outras experiências anteriores porque não tinha ido profundo o suficiente. O que é ir profundo o suficiente? Não faço Aí ideia, você tem que mas descobrir o que que vai te dizer que você está profundo o suficiente. é É, bem isso, sim. é. O que o Paulo está dizendo aqui é justamente sobre isso que o Zweig chamou aqui de conversa. É uma conversa hipnótica, não é uma indução. Porque você tem o seu caminho. Então, quando você fala como está sendo o processo para você, eu posso mudar minha forma de se comportar. Eu recebo esse feedback. Isso sim é hipnose sob medida, não é eu ler um roteiro. Vamos lá. Comportamento assimétrico. Gente, não vou nem ler. Comportamento assimétrico. Algumas pessoas em transe vão relaxar só metade do corpo. Vai perceber que metade do corpo está relaxado, metade nem tanto. Está relaxado, mas nem tanto. Então você pode ver uma assimetria facial, um lado mais relaxado que o outro, parte do corpo mais relaxado que o outro, mas também movimentação assimétrica. A pessoa fala com você e movimenta só uma mão. Ou ela tá conversando e os dedos tá tendo espasmo, mas dedo de uma mão só. Algo do tipo. É bem comum a gente ver assimetrias. Mas vou ser bem sincero, isso aqui aparece mais no momento clínico, principalmente. Alterações na circulação periférica. Isso aqui é meio óbvio, a gente já falou sobre isso, né? Se eu mudo a pressão, eu tô mudando a minha circulação. Né? Eu estou mudando o meu relaxamento, está tudo associado. E é óbvio que se eu mudo a pressão, eu estou mudando a cor da minha pele. É óbvio, gente. Porque se eu estou dilatando ou constringindo a minha veia, minha artéria, eu estou mudando a pressão lá dentro. Está mudando a forma que o sangue é irrigado. Vai mudar até a percepção de temperatura do corpo. Tá. Fasciculações. São pequenos movimentos musculares semelhantes ao de um rato sob a pele, que podem ocorrer com frequência aumentada à medida que o transe se desenvolve. Gente, isso aqui a gente vê principalmente em pessoas que estão um pouco mais tensas durante a hipnose. Ela começa a ter algumas constrições musculares meio aleatórias, assim, muitas vezes no rosto. Você vê que a pessoa fica meio tensa no rosto e solta, e por aí vai. E eu, muitas vezes, quando sou hipnotizado, eu tenho isso daqui, né? Você vê que a pessoa começa a ter umas pressõezinhas musculares, umas tensões musculares em alguns momentos ali, em locais específicos do corpo. Uhum. Aumento do rapport, capacidade de resposta. Bom, isso aqui é meio óbvio, vou pular esse daqui. Aumento do comportamento ideodinâmico. Olha lá, meus alunos. Ideodinâmico. Isso é um termo usado dentro da Ericksoniana. Se você é hipnólogo e não conhece esse termo, galera, corre atrás do atraso. Corre atrás do atraso. O comportamento ideodinâmico consiste em atividades ideomotoras e ideosensoriais. Não só. Comportamento dinâmico pode ser processos mais cognitivos também. Uma alucinação é uma resposta ideodinâmica, dissociação de personalidade, resposta ideodinâmica, anestesia, resposta ideodinâmica, e por aí vai. Ambas as quais podem se tornar mais profundas durante o transe.
O comportamento do motor refere-se à maneira como as associações conduzem automaticamente o comportamento. Um exemplo fora do transe seria um pai que abre a boca inconscientemente enquanto incentiva o filho pequeno a abrir a sua. Vamos, acho que eu não vou nem ler, vamos lá. Gente, processo ideodinâmico é aquela resposta involuntária que a gente tem no corpo ou na cognição quando eu recebo uma sugestão ou quando eu jogo minha atenção para uma ideia. Provavelmente você já passou por isso, né? Sabe quando você vai dar comida na boca do bebê e você abre sua boca? Você não pensou para abrir sua boca, você abre involuntariamente. Isso é processo ideodinâmico, tá? Então a gente já tem isso aqui acontecendo normalmente. Só que Neurônios dentro do espelho, né? transe, oi? O neurônio espelho. Neurônios espelho Tem a que ver com geram isso isso. também. É. Mas vamos um pouco além nisso aqui dentro da hipnose. Dentro da hipnose, isso aqui fica interessante. Porque você vira pra pessoa, você tá no meio de uma regressão, você vira pra pessoa e fala assim, viu, e o que que tem ao seu lado? A pessoa de olhos fechados, ela faz isso. E vira e olha pro lado. Você fala, pega alguma coisa lá. Você tá falando pra pessoa pegar alguma coisa, tá na memória, na imaginação. A pessoa faz o movimento e finge que pega. Por quê, gente? Porque, na verdade, isso é o processo dinâmico. Ela tá imaginando, mas o corpo tá reagindo e se movimentando como se tivesse acontecendo de fato. Dentro do transe é comum as pessoas terem essa movimentação involuntária acontecendo quando você pede para imaginar, quando você faz a regressão e por aí vai. É bem comum, principalmente pessoas que estão mais sonambúlicas, elas tendem a se movimentar muito de acordo com o que está acontecendo na mente delas. O próximo é a máscara facial. Máscara é um sintoma do transe dos mais importantes e dos mais comuns, que é o que, gente? A máscara hipnótica é o seguinte: algumas pessoas, quando entram em transe, elas vão ter um relaxamento maior do que a gente está acostumado. Vamos entender que o estresse, gente, ele gera tensão muscular. A gente vive com os músculos tensos. Muitas vezes, quando a gente entra em transe, os músculos da face eles se soltam de uma forma que a face fica esquisita. Parece que a pessoa vestiu uma máscara. Inclusive, fica até assimétrico, às vezes, esse relaxamento. Então, você bate o olho e você vê assim, caramba, tem algo esquisito com o rosto dessa pessoa. Por quê? Porque relaxou, soltou que os músculos dela realmente fica bem esquisitinho. Mas isso é um ótimo sinal, né? Lógica do transe. É isso aí, Inês. Isso daí é um processo ideodinâmico no cotidiano, justamente. Lógica do transe. É um processo de pensamento alternativo que permite que ideias sejam paradoxais no estado de não transe, coexistam pacificamente na mente durante um estado de transe. A avaliação crítica é suspensa pela pessoa hipnotizada. O conceito de lógica do transe foi introduzido por Martin Orne em um artigo intitulado A Natureza da Hipnose, Artefato e Ciência, publicado no Journal of Abnormal and Social Psychology, em 1959. Orne se referiu a uma situação em que a pessoa hipnotizada recebeu sugestões para tornar transparente uma pessoa sentada à sua frente. O sujeito hipnótico relatou que sabia que a pessoa estava lá e podia vê-la, mas disse que também via toda a cadeira e que a pessoa estava sentada. A falta de lógica da situação não era problemática para o sujeito. Tá, vamos lá. Primeiro ele cita o Orne, né? Martin Orne. Gente, o Orne, ele é um pesquisador historicamente importantíssimo para a hipnose. Todo mundo fala de memória falsa na hipnose, um dos maiores estudiosos disso foi o Orne. O Orne estudou memória falsa, inclusive para tribunais e por aí vai. O Orne, gente, ele teve ele desenvolveu muita coisa para hipnose. Esse cara ele desenvolveu coisas fora da hipnose até. Ele criou um efeito, ele descobriu um que a gente chama de efeito Hawthorne, que é o seguinte: quando a gente vai participar de um experimento, a gente tende a querer agradar o experimentador inconscientemente. Ele percebeu que involuntariamente quem participa de um experimento já se modifica comportamentalmente só para agradar quem está experimentando ela. Ou seja, está mudando um pouco o viés do experimento, inevitavelmente, né? Esse cara aqui, gente, ele descobriu muita coisa legal sobre a hipnose. Muita coisa legal mesmo. Inclusive, esse cara aqui, ele participou de estudos do governo americano com hipnose, aqueles estudos secretos, né? O Arne, inclusive, ele falou sobre alguns desses experimentos secretos que ele fez com o governo americano, né?
Ah lá, o Paulo falou, efeito jaleco médico, é exatamente isso. O Warren estudou isso aqui na prática, né? Bom, ah, eu sinceramente eu não gosto dessa ideia de lógica de transe. Eu prefiro o que o Rossi, o outro aluno do Erickson, chama de estado de nem-nem. O nem-nem é um termo que os orientais usam para esse tipo de experiência, onde não é nem uma coisa nem outra. Dentro da hipnose, gente, a gente pode ter experiências paradoxais. Eu posso sentir frio e calor ao mesmo tempo. Eu posso me sentir feliz e triste ao mesmo tempo. Isso é uma loucura, mas a gente consegue ter isso dentro da hipnose. Da mesma forma, eu consigo te ver e ver através de você ao mesmo tempo. É isso que ele está dizendo, né? Então a gente consegue criar experiências que estão fora dessa limitação racional nossa e que muitas vezes tem esse paradoxo junto, né? Pode entrar, Paulo. Eu acho que é a ideia de você brincar com a sensopercepção da pessoa, porque daí você está fazendo a pessoa reagir a estímulos tanto externo quanto interno, mas que aquilo não está acontecendo. Então, se você coloca a Uhum. pessoa para estar andando em cima de uma tábua entre dois prédios, ela vai reagir como se ela estivesse numa tábua em cima de dois prédios, apesar de não estar. Seria mais ou Sim. menos isso? É isso. É isso. É exatamente isso, Paulo. Eu vou traduzir com palavras mais simples a visão do Zweig. Eu geralmente não uso a visão do Zweig aqui. Vamos traduzir isso daqui. Dentro do transe, a gente tem menos limitações da realidade, menos limitações da física, menos limitações da ciência, porque dentro do transe eu posso ter a experiência de voar, coisa que eu não teria na minha realidade lógica, né? Roberto, ao contrário daquilo que o Paulo falou, quando você tem medo de altura, não, e o pessoal fala, não olha para baixo, não olha para baixo, que pode ser que você está andando, né, a 1 metro de É, distância, ou não olha para baixo assim, você não vai. sim, sim, justamente. E daquele tópico de antes, que você estava falando de quando a pessoa participa de um experimento, ajuda. Teve, agora eu lembrei de um experimento interessante que eles fizeram, experimentos em umas Hum, fábricas, que eles queriam ver que se mudando a luz, as lâmpadas, a quantidade de luz, mudava a produção. e Daí aí? eles mudaram as luzes, foram fazendo, mudando, botando luz mais clara e tal, mas no final eles perceberam que a produção aumentou porque as pessoas viram que estavam sendo observadas participando do experimento. Faz sentido, faz todo sentido, efetivamente, efetivamente. E de fato, gente, conheçam o Orne, conheçam as pesquisas do Orne, esse cara aqui, ele é importantíssimo para a história da hipnose, importantíssimo. Martin Orne, mudança na orientação corporal. Inclusive, Paulo, eu assisti a segunda temporada disso essa semana passada, assistam, assistam, muito bom, muito bom. Vamos lá. Mudança na orientação corporal. Quando algumas pessoas entram em transe, relatam mudanças na orientação do corpo. Os membros podem parecer diferentes, a propriocepção pode ser alterada, pode haver distorções corporais ou até mesmo a sensação de despersonalização. Gente, o que ele está dizendo aqui? Uma pessoa em transe, ela pode sentir que está mais pesada, pode sentir que está mais leve, pode sentir que um membro é muito grande, que outro é muito pequeno. Ela pode sentir que ela nem tem corpo, que ela está fora do corpo. Ela pode sentir que ela nem é ela. E por aí vai. Então, existe uma mudança, pode existir essa mudança na alteração corporal. Vamos lá. Engrenagem. Gente, engrenagem não é algo que a gente fala no Brasil. E não existe a tradução. Não sei se existe tradução desse termo para português, né? Que é o seguinte. Isso a gente vai ver mais em fenômeno. Se você faz a pessoa ter uma levitação de mãos, a mão dela subir, pode ser que a mão dela suba assim. Mas geralmente o movimento ideomotor, ele não é assim. Ele é assim, ó. Ele tem um pouquinho, sobe, ele pode vir o tempo todo, mas muitas vezes ele vai vir um pouquinho, ele sobe mais. Então isso é o que ele está chamando de engrenagem, que é como se tivesse uma engrenagem fazendo um movimento, né? Isso pode acontecer dentro do transe. Nem sempre vai acontecer, pode acontecer. Catalepsia, né, que é aquele membro paralisado no ar. Mudança na qualidade de voz. A pessoa pode ter uma mudança no tom de voz. Mas por que mudança no tom de voz, gente? Porque está relaxada
Mudou tudo, gente, mudou tudo no corpo. Essa pessoa ela vai falar num tom de voz diferente. É óbvio. E por último, mudança idiosincrática. Comportamentos idiosincráticos também podem ocorrer. Por exemplo, já vi pacientes cujo corpo inteiro treme quando entram em transe. Uma vez reconhecido o fenômeno, eu me esforçava para provocá-lo e não prosseguia com a fase de utilização pós-indução até que o paciente demonstrasse tremores. Outros comportamentos idiosincráticos incluem suspiros e espasmos. Gente, eu tenho um cliente que eu vejo que ele está entrando em transe quando ele começa a rir. Ele dá umas risadinhas, eu sei que ali ele tá entrando em transe. Eu, muitas vezes, entro em transe tendo espasmo. Eu tenho espasmos e eu tenho aquilo que. Eu não lembro como ele chamou. Quando eu entro em transe, muitas vezes você vai ver que minha mão tem espasmo, meu rosto fica dando os espasminhos. Essa é a minha resposta. Né? Então você vai ver muitas vezes que a pessoa vai ter alguma individualidade ali na hora de entrar em transe e saber reconhecer isso é um caminho, né? Um caminho. Mas eu também não ficaria muito preso nisso daqui, não, porque isso aqui não é. São poucos clientes que vão ter algo do tipo. E aí, outra coisa. Olha aqui, ó. Uma vez reconhecido o fenômeno, eu me esforçava para provocá-lo e não prosseguia com a fase de utilização. O que é fase de utilização, gente? Fase de utilização na ericksoniana é a terapia em si, tá? É o momento da mudança, tá? Então, quando ele fala assim, o momento da utilização é o momento da mudança, é o momento da terapia. E vamos para o próximo tópico. Vamos lá. Utilização adicional de comportamentos de constelação hipnótica. Então vamos lembrar, gente. Primeiro ele explicou o que são os fenômenos. Ele já cantou a bola que a gente vai usar os fenômenos para impressionar o outro. Mas agora ele vai falar de como mais a gente pode usar os fenômenos, os sintomas, de alguma forma interessante. O hipnoterapeuta deve reconhecer qualquer um desses 21 comportamentos quando eles ocorrem. Eu vou dar uma pausa. Eu discordo. Fica o meu conselho para você que é novato. Pega os principais. Pega os mais aparentes, principalmente os que ficam nessa altura aqui, os que são mais visíveis e menos de interação. Aprende esses primeiros. Domina os mais simples primeiros, mais fáceis de se reconhecer. Depois, você vai decorar os outros. Tá? Eu acho mais interessante para você não se sobrecarregar, porque às vezes a gente fica, não, vai pegar os 30 sintomas de transe diferentes, porque tem vários que ele nem citou aqui. Não faz sentido você se sobrecarregar tanto de informação. Vou ser bem sincero. Vai treinando e com o tempo você pega o resto. Voltando. Então, eu devo saber reconhecer esses 21 comportamentos quando eles ocorrem e também posso encorajar a sua manifestação. Gente, por que eu encorajaria? Para eu usar isso para te impressionar. Vamos lembrar que aqui eu ver o sintoma de transe tanto faz. Eu quero usar o sintoma de transe ao meu favor. Então eu tanto vou ficar percebendo o que está acontecendo para eu usar isso para te impressionar, quanto eu vou forçar isso a acontecer para te impressionar. Tá? São os dois. Pois eles desempenham um papel importante na preparação do paciente para a fase de utilização da hipnose. A constelação hipnótica entra na equação de três maneiras. Como uma meta de indução, onde o clínico ajuda o paciente a obter sua constelação pessoal, para ratificar o transe, para fazer ele se reconhecer como em transe, né? Reforçar o transe, e como um sinal de que o período de indução está chegando ao fim e o período de utilização do transe está próximo. A demonstração de comportamentos de constelação hipnótica pode ser entendido como um sinal interpessoal, não meramente como um fenômeno intrapsíquico. Às vezes, quando o paciente manifesta comportamentos de constelação hipnótica, como, por exemplo, o tremor nos olhos ou a perseverança, pode ser um sinal do paciente que ele está desenvolvendo o transe adequadamente e que é hora do hipnoterapeuta prosseguir com a utilização do transe. Comportamentos de constelação hipnótica são usados como meio de ratificar o transe, e a ratificação contribui significativamente para o processo de indução. Ratificar comportamentos emitidos, que são aspectos da constelação hipnótica, aprimora a experiência do transe do paciente e estimula uma maior cooperação responsiva. Gente,
Quando eu ratifico a sua experiência, você coopera mais. E é uma cooperação involuntária. Por quê? Porque você entende que você está agindo certo. Ou seja, você vai continuar agindo certo. Quando eu viro para o meu cliente e digo assim, olha, sua pálpebra está vibrando, a pessoa internamente ela pode dizer assim, caramba, então eu estou reagindo corretamente. Aquela dúvida, tipo, será que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Ela diminui. Os princípios e procedimentos de ratificação serão discutidos no capítulo 12, sobre o método AR. Basta dizer que a ratificação pode aumentar a percepção da profundidade hipnótica. Na verdade, tem duas coisas que vão aprofundar a hipnose. Quais são? A ratificação, que é fazer a pessoa se perceber em transe, e segundo, o fenômeno hipnótico. São esses dois aqui que aprofundam o transe principalmente, gente. E historicamente, galera, vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas historicamente, aprofundamento não era feito como a gente faz hoje. Vai descendo escadinha, não. Quando você vai estudar de James Braid, antes de James Braid, mesmerismo, James Braid, você vai até a escola de Nancy, o que aprofundava transe é fenômeno hipnótico, anestesia, catalepsia, movimento ideomotor, amnésia, tá? Utilizando a fenomenologia hipnótica. Sim, Yuri, pela heteroação. Pela heteroação. Na verdade, antes não existia esse termo, né? Mas vamos pegar, literalmente, gente. Você pega ali da escola de Nancy para trás, nem escola de Nancy, vamos até mais para frente. Junto ali, Charcot para trás, né? Que tá junto na mesma época. Eles não faziam assim, imagina agora uma escada. Vai descendo a escada, cada número que eu contava você relaxa. Não. Gente, James Braid, ele fazia você fixar o olhar. Quando ele via que você tava com o olho de peixe morto, ele esticava o seu braço e deixava você meia hora com o braço esticado para ver se você tava cataléptico. Ele fazia uma anestesia e testava anestesia. Esse era o aprofundamento dele. O que eu tô dizendo aqui? Fenômeno hipnótico. Utilização, utilizando a fenomenologia hipnótica. Agora, podemos esclarecer melhor a justificativa para as preferências pelos princípios de indução em vez de técnicas de rotina. Se o terapeuta estiver interessado em promover as 5 respostas fenomenológicas, a consciência modificada, a intensidade alterada, experiência volitiva, resposta volitiva e definição de situação como hipnose, é melhor trabalhar de forma livre com os princípios de indução, em vez de seguir um roteiro pré-definido. Ao trabalhar de forma livre, o terapeuta pode se concentrar nas respostas do paciente e modificar a técnica para melhor promover o seu surgimento. A indução, portanto, torna-se um dispositivo de oferecer e moldar a possibilidade de realizar qualquer combinação das 5 respostas subjetivas. Novamente, o hipnoterapeuta serve como um mecanismo de biofeedback, moldando as respostas do paciente para provocar a fenomenologia hipnótica. Em uma indução, o terapeuta pode escolher um tópico para discutir no nível superficial ou social, intercalando possibilidades fenomenológicas subjetivas no nível psicológico. O que ele quis dizer com essa frase aqui, gente? Que você, como ericksoniano, você pode fazer uma indução falando sobre uma resistência à hipnose, ou seja, a nível racional, a nível social, eu estou falando sobre resistência à hipnose, mas a nível injuntivo, psicológico, eu estou comunicando sobre entrar em transe, né? O terapeuta, então, desenvolve aspectos subjetivos conforme necessário. O diagrama ilustra. Esse diagrama tá errado, gente. Tá errado. Deixa eu achar aqui o em inglês. Deixa eu achar aqui e botar na tela. Pera aí, gente, rapidinho. Página 137. Eita! Por isso que não tá. Eu tenho aqui no livro. Então, peraí, gente, que eu tenho o livro físico. Então, acho que ninguém aqui viu realmente como é isso. Peraí. Eu vou mandar no grupo. Eu vou tirar uma foto e vou mandar lá no grupo. Um minuto, gente. Aguenta aí. Já achei aqui. Nossa, galera publica no grupo música gaúcha.
É mole. Tô mandando lá no grupo. É a sintomatologia. Esse tá em transe mesmo, né? Tá, vamos lá. Gente, essa tabela, ela tá fazendo uma comparação sobre o que que acontece a nível social e o que que acontece e quais elementos estão a níveis psicológicos dentro da hipnose. Eu acho que eu vou baixar aqui, vai facilitar. Pera aí. Não tá muito boa essa imagem, mas vai ter que ser. Então, na hipnose, nem tudo que acontece é 100% interno, no sentido de ser algo só psíquico. Tem coisas dentro da hipnose que são sociais, né? Então vamos lá. À esquerda eu tenho o nível social, à direita eu tenho o nível mais psicológico, né? Mais para nível social. Ah, é. Peraí. Ah, não. Não tô entendendo isso daqui, ó. Porque é o seguinte: aqui à direita a gente tem definição de situação como hipnose. Isso aqui é nível social. Respostas evolucionais. Ah, isso gera respostas a nível psicológico. Não. Pelo que eu estou entendendo, quanto mais respostas, mais níveis psicológicos. Tá, só que eu não tô entendendo porque ele tá trocando algumas respostas. Vamos lá. Então, assim, ó. Definição de situação como hipnose está mais a nível social. Não, está mais a nível psicológico. Mas é um aspecto social, né? É um aspecto altamente relacional, que vai gerar efeitos psicológicos. Agora, o que é mais nível psicológico é a modificação da consciência, a alteração da intensidade da experiência. Isso aqui é altamente psicológico, né? Experiência evolucional já é psicológico. Resposta evolucional é mais psicológico. Isso aqui é mais social. Bom, refletirei sobre isso e depois a gente discute. Semana que vem a gente discute essa tabelinha aqui, gente. Se alguém mais quiser refletir sobre, reflitam. Vamos ver se ele fala mais sobre aqui. Vamos examinar este processo usando um exemplo hipotético. No nível social, o terapeuta pode discutir aprender a andar de bicicleta. A escolha do tema no nível social é melhor quando moldada para fins terapêuticos, não deve ser aleatória. O que ele está dizendo? Eu vou fazer uma indução no meu cliente falando sobre andar de bicicleta. Isso não existe na hipnose de alma, né? No nível psicológico, a fenomenologia é proposta. Aqui está um exemplo hipotético. E ao fechar os olhos e me ouvir de uma maneira especial, você pode vivenciar muitas coisas interessantes, novas perspectivas, conforto presente, memórias vívidas. O paciente fecha os olhos e assim demonstra alguma disposição para definir a situação como hipnose. Por exemplo, você teve a experiência de andar de bicicleta. E é uma questão em que você estabelece sem esforço uma sensação diferente de equilíbrio no corpo. No início parece difícil e depois de um tempo você se senta confortavelmente e percebe o calor no ar e a sensação de liberdade de viajar de um lugar presente para um novo lugar. Esse exemplo realmente é legal, né? Mas aqui ele ainda está sendo um pouco direto, está dizendo fecha os olhos. Ah, ele não está dizendo isso, né? Ah, ele pediu para fechar os olhos. Ah, tá ótimo isso daqui. Mas vamos dar outros exemplos de indução falando sobre andar de bicicleta, gente. Eu posso falar, olha, você anda de bicicleta, você já aprendeu a andar de bicicleta em algum momento. Hoje eu ando de bicicleta involuntariamente, eu não mando meu corpo andar de bicicleta. É interessante, Roseli, que quando eu ando de bicicleta, a minha cabeça pode pensar sobre os problemas da minha vida e resolver os problemas que eu tenho, enquanto meu corpo, inconscientemente anda de bicicleta e dirige, pilota a bicicleta por mim. Eu não preciso mandar o meu pé pisar no pedal da bicicleta, porque meu inconsciente tem capacidades de andar e fazer este movimento por mim, me ajudar naquilo que importa para mim, que é chegar na meta desejada. Ou seja, eu posso estar falando sobre andar de bicicleta, mas estar te hipnotizando ao mesmo tempo, Eu já né? usei, viu, Roberto? Eu já usei.
Mas eu vejo de Eu outra acho. forma. Eu vejo de outra forma. Você está na bicicleta e você passa por lugares. Mas ao passar por lugares, você não vai estar preso aos lugares que já passou. Porque se você fizer isso, acontece o quê? Ah, eu perco o equilíbrio, eu caio. E se você ficar muito focado no que ainda está por vir, você perde o sentido do que está acontecendo agora. O seu movimento na bicicleta. Então, eu trabalho Uhum. passado, presente e futuro. Que lindo. E o legal é que você pode pegar a mesma coisa e falar 10 mil coisas diferentes, É, né? E eu posso exatamente. falar, e como é confortável andar de bicicleta e sentir a liberdade de estar se movimentando da forma que eu desejo. Então você pode pegar uma experiência específica, gente, e falar sobre isso, mas te hipnotizando. Eu posso te hipnotizar enquanto eu falo sobre construir uma casa. Não tem que ser. Imagine que suas pálpebras estão fechadas. Somente quando você perceber que elas não se abrem, você tenta abrir e não consegue. Não tem que ser obrigatoriamente assim, né? O terapeuta oferece a oportunidade de modificar a consciência e observa as respostas do paciente. Se o paciente demonstrar cooperação, por exemplo, acenando com a cabeça de forma perseverante, o terapeuta prossegue. Se o comportamento do paciente indicar resistência, o terapeuta pode utilizar esse feedback em mudar de assunto, enfatizar outras possibilidades, tornar-se cada vez mais indireto e etc. Macedo, pode entrar. Roberto, dá, Oi, dá para me ouvir aí? estamos ouvindo bem. Beleza. Esse exemplo que foi dado aí, então, no caso de uma indução, poderia, assim, só um exemplo, tá? Em Uhum. vez de já começar com aquela clássica, fecha os olhos, respire, relaxa, tal, tal, você pode perguntar para a pessoa o que ela gosta de fazer, ou se ela gosta de ter um hobby como andar de bicicleta. Ah, eu adoro e tal. E é nesse Uhum. sentido, e já começa ali a trabalhar a indução junto daquele hobby da pessoa, seria mais ou menos isso, né? Sim, mas não obrigatoriamente. Você está certo, sim. Isso é muitas vezes como o Erickson fazia, como eu gosto de fazer, mas não também é obrigatório, tá? Mas a Entendi. ideia é essa, Macedo. Porém, esse perguntar, ele acontece quase que passivamente lá no começo da Ericksoniana. Porque o nosso foco da Ericksoniana é o trabalhar com os recursos que você já tem. E aí, o Certo. que que a gente tá entendendo? A gente entende assim na Ericksoniana, gente. O que eu quero é evocar. Eu quero trazer de dentro as suas experiências. Eu não quero colocar. Eu quero trazer de dentro. Então, eu vou começar conversando com a pessoa pensando assim: quando ela entra em transe, quais são os recursos? Onde eu posso usar para tirar recursos? A gente já começa nesse nível de conversa. Então, eu tô abrindo ali o pré-talk, eu já tô começando a perguntar: viu, o que que você gosta de fazer? Como que você passa o seu tempo livre? E o seu trabalho? Então a gente vai fazendo essas perguntas e a gente já vai fisgando essas experiências que a pessoa tem. E vamos além, gente. A gente muitas vezes pensa em metáfora e a gente vai pegar aqueles livros de metáfora, vai ler a metáfora decorada. Gente, isso não tem nada a ver com a Ericksoniana. Vamos entender que ao te hipnotizar, eu quero que você se concentre no que eu estou falando. Eu quero que você se concentre. Hipnose tem a ver com esse engajamento, com essa concentração. Só que se eu começar a falar sobre hipnose, talvez você não se interesse por hipnose. Por que que você vai se concentrar se eu for falar de hipnose? Agora, se eu começar a falar do seu hobby, você tem interesse. Você vai ouvir. Se eu começar a falar sobre o seu trabalho, você vive isso o dia inteiro. Você vai se engajar nessa comunicação. Então eu não vou contar a metáfora da concha e da pérola. Não, você não tem interesse na concha e na pérola. Eu vou falar da sua vida, do seu interesse, do seu hobby, e eu vou usar isso como uma interface para te levar à hipnose. Ou não. Gente, nem sempre a hipnose ericksoniana vai ter essa interface. Às vezes ela parece uma indução mais normal, tá? Ok, Então a graça obrigado. aqui é que a gente tem mais possibilidades. Tamo junto, Macedo. Então o Erickson, ele poderia até fazer uma indução, vamos lá. Ele poderia fazer super indireto, falando sobre andar de bicicleta. Ele poderia ser um pouco mais direto, lembra de como é andar de bicicleta, ou imagina que está andando de bicicleta. Como ele pode dizer assim, ó, fixa o seu olhar em um ponto da parede. Vamos começar a hipnose. Então a gente aqui tem uma ampla gama de possibilidades da forma que a gente pode fazer. Tá. Aí ele vai seguir o exemplo da bicicleta, né? Não terminou. E a sua habilidade se desenvolve ao andar de bicicleta. Há um aumento na sensação de equilíbrio, uma nova clareza da visão, a maneira como o movimento parece tão fácil.
Ele tá falando de bicicleta, gente, mas ele não tá falando de bicicleta, né? Ele tá falando a nível social de bicicleta, mas a nível psicológico ele não tá falando sobre isso. E pode ser tão agradável, tão confortável, que você pode desfrutar de novos lugares livremente, entendendo que à medida que avança, seu equilíbrio melhora. E à medida que você realmente aprimora seu senso de equilíbrio, fica mais fácil continuar. E você não percebe a passagem de tempo, você não percebe que está sentado confortavelmente. O terapeuta proporciona uma oportunidade para maior absorção e alterações na intensidade. Aí ele vai seguindo o exemplo. Porque à medida que você continua avançando e chega lá, você pode, de repente, perceber por um momento que não estava prestando atenção no movimento, na bicicleta, para chegar ao seu objetivo. Mas você está envolvido em uma memória na qual você está explorando, tão bom, tão prazeroso. E o tempo passa de forma tão diferente agora. E talvez outros estejam com você nessa jornada, na bicicleta. E quem está aproveitando isso com você agora? Esse exemplo é bom, mas ele é um exemplinho. Só que ele tá puxando regressão, né? Mas eu não ficaria preso a esse exemplo, gente. Tá, eu vou pular esse resto de exemplo. O terapeuta fornece pistas para uma resposta comportamental evidente. O movimento responsivo das mãos, pés ou cabeça, por exemplo, essas mudanças podem ser vivenciadas como avolitivas devido à apresentação indireta. É claro que é uma boa técnica dialogar com o cliente e modificar os métodos hipnóticos de acordo. Tá, o que ele está querendo dizer aqui, gente, é o seguinte: se eu estou falando sobre andar de bicicleta, tudo mais, pode ser que em algum momento você movimente sua cabeça, o seu pé se movimente sozinho, sua mão se movimente sozinha pelo processo biodinâmico. E quando eu te engajo nessa imaginação, nessa conversa, eu vou usar a sua resposta para te impressionar, para te qualificar como hipnose, para te hipnotizar e por aí vai. Posteriormente, o terapeuta pode continuar a metáfora da bicicleta para desenvolver a responsividade, ou passar para um período de ratificação usando a constelação hipnótica. O que ele está dizendo? Eu estou ali falando sobre andar de bicicleta e como é incrível poder andar de bicicleta, se sentir livre, é confortável conhecer lugares novos. E aí ele começa a ratificar, ou seja, eu deixo isso de lado. E eu falo de você e eu percebo que sua respiração já mudou. Ela está mais calma agora. Suas pálpebras estão vibrando e você pode ir mais fundo no transe. E quando eu ando de bicicleta, eu volto a falar da bicicleta. Ou seja, eu tô fazendo negócio, ratifico um pouquinho. Tô fazendo negócio, ratifico um pouco. Tô fazendo negócio, ratifico um pouco. Né? Ao transitar entre o nível social e psicológico, o terapeuta adapta a indução ao comportamento contínuo do paciente. Ou seja, à medida que você vai se comportando e reagindo, eu vou me adaptando à sua forma de se comportar. O terapeuta sugere possibilidades para que o paciente possa desenvolver a fenomenologia hipnótica. Isso aqui já é uma frase um pouco mais profunda para quem conhece hipnose ericksoniana, né? Porque o que eu tô, na verdade, é te oferecendo possibilidades mesmo. Eu tô oferecendo possibilidades de fenômenos hipnóticos. Você que decide se aceita ou não. Eu vou fazendo várias ofertas durante a hipnose. Ao mesmo tempo, o terapeuta pode usar os 10 princípios da indução para se orientar em direção à fenomenologia do objetivo. O terapeuta pode personalizar ainda mais a indução, aprimorando-a com o uso de técnicas hipnóticas avançadas e intercalando terapia durante a indução. Ou seja, isso aqui tudo é modificável. Você vai fazer da forma que fizer sentido e vai alterar o processo da maneira que se encaixar para você, né? Algum último comentário sobre o que a gente leu aqui, gente? Que eu vou parar aqui. Página 139. Maravilha, galera. Maravilha. Fiquem aí, vou pausar a gravação. Vamos para os avisos finais.